pessoal, tudo bem? O negócio está ficando interessante, está indo ali para uma situação de limite no cenário internacional, a coisa já está indo para esse caminho. Não sei se você já ouviu falar na Arapuca de Teucídides, também conhecido ali como a grande estratégia do historiador grego. Foi um pensamento ali celebrizado pelo político americano Graham Allison, para descrever uma tendência ali de uma situação de conflito, quando o que acontece? Quando surge uma potência emergente e a potência que já está ali estabelecida, ela se sente ameaçada, né? Então ela fica ali com receio de perder a sua hegemonia, ela acaba atacando, né? Ela acaba tomando ali a primeira dianteira, né? Esse termo geralmente tem sido utilizado para falar da relação entre os Estados Unidos, que é a potência estabelecida, contra a nova potência que é o Dragão do Oriente, né? Esse termo ele é baseado numa citação do antigo historiador de Atenas, o general e também historiador Teucídides, né, que formulou a ideia de que a famosa Guerra do Peloponeso ela aconteceu quando Esparta viu que Atenas estava ficando muito poderosa e acabou ali tomando uma primeira atitude para tentar frear essa nova potência que estava surgindo. Esse termo, dentro do universo ali da ciência política, foi cunhado pelo pensador americano Graham Allison, né, num artigo de 2012 lá para o Financial Times. Baseado, né, nessa citação do Teucídides, eles postularam essa ideia de que o conflito do Peloponeso foi levado por esse receio de que uma nova potência surgisse. A partir daí, eles entendem que acaba se tornando inevitável um conflito quando uma nova potência dessa começa a ascender, né? E muitos têm visto a situação atual a partir dessa ótica, a partir desse espectro. E é isso que coloca o Brasil também dentro desse cenário. Porque se o cenário internacional ele está caminhando para um nível de tensão cada vez maior, o Brasil ele entra aí como um elemento muito importante nesse universo, porque nós temos ali não só um papel importantíssimo a desempenhar nesse cenário internacional, mas também temos um papel fundamental para desempenhar, não só como agente, né, como ativo, mas também como aquele que pode prover uma espécie de retaguarda estratégica num cenário de confusão. Agora, eu quero dizer para vocês que existe um estudo muito interessante, que é o estudo das superpotências potenciais, né? As potenciais superpotências. Esse conceito traz a ideia de que essas superpotências em potencial são um estado, uma entidade econômica que se especula ser, né, ou tem a perspectiva de se tornar uma superpotência. Hoje, quando a gente fala de superpotência, o único país que tem esse status é os Estados Unidos, porque eles preenchem todos os critérios para serem considerados um elemento nesse sentido. No entanto, a gente pode dizer que os Estados Unidos já não é hoje a única superpotência incontestável. E isso porque, né, apesar do seu domínio militar, cultural, tecnológico e diplomático, agora ali outros atores têm desempenhado esse papel. As outras potenciais superpotências são consideradas ali, por exemplo, a União Europeia como um todo, né, e as famosas economias emergentes do BRICS, né, que é Brasil, Rússia, Índia, o Dragão lá do Oriente e a África do Sul. São descritos geralmente como sendo essas superpotências potenciais. O Japão, por exemplo, ele já foi anteriormente considerado um exemplo de superpotência potencial devido ali ao seu alto crescimento econômico. No entanto, esse status ali de potencial superpotência acabou diminuindo desde a década de 90 devido ali a algumas progressões da sua realidade, como o envelhecimento da população e, na prática, uma estagnação econômica. Ele não cresceu tanto quanto havia sido previsto. Agora, quando a gente olha, né, quando a gente vai pesquisar sobre isso, o Brasil recebe um grande destaque. E algumas análises que são feitas sobre o Brasil, a potencialidade do Brasil se tornar uma superpotência, é interessante porque mostra muito do que tem acontecido no nosso país nos últimos tempos. Escrevendo ali para a The Diplomatic Courier, né, o ex-embaixador britânico no Brasil, Peter Collicott, ele identificou o Brasil reconhecendo o país, sim, como uma superpotência em potencial, e ele disse no seu argumento que isso decorre, né, da própria identidade nacional brasileira e da ambição nacional do povo brasileiro. Ele destaca que nos últimos 200 anos o Brasil tem procurado ali emergir como uma séria
potência econômica e política a nível global, né? Uma posição que, segundo ele, né, o Brasil instintivamente sente que lhe é devida, né? O Brasil tem essa sensação de que tem tudo para ser um grande player nesse cenário internacional. No entanto, o Colocott ele também argumenta que, embora o Brasil certamente tenha cumprido algumas das suas aspirações, né, no final das contas ele começou a ganhar esse reconhecimento internacional que ele merece, mas talvez, na opinião dele, não chegue no final das contas a emergir como uma superpotência, né? Em vez disso, a posição atual como potência emergente pode permitir ao Brasil moldar o futuro ali com as suas aspirações mais realistas. Porém, em uma outra publicação a gente tem uma análise extremamente interessante, né? Na publicação de 2014 chamada The BRICS Superpower Challenge Foreign Security Policy Analysis, o professor Kwang Ho-chung ele avalia ali cuidadosamente a possibilidade dos países dos BRICS atingirem esse status de superpotência. E o Brasil, dentro dessa análise, tem uma descrição extremamente interessante que nos faz entender um pouquinho melhor, talvez, o que tem acontecido no Brasil nos últimos tempos. Em relação ao Brasil, por exemplo, o professor destaca que o país possui recursos naturais estratégicos enormes e quase intocados em muitos aspectos, incluindo ali minerais valiosos, né? 1/10 da água doce do mundo e a maior floresta tropical remanescente de todo o planeta Terra. Por isso, o Kwang Ho-chung ele sente que é provável que o Brasil ganhe um papel cada vez mais central nas relações internacionais, especialmente quando a gente considera simplesmente as questões ambientais. Agora, ele faz uma análise de por que ele acha que no final das contas o Brasil não vai acabar cumprindo essa missão aí de uma superpotência global, e isso fala muito para nós, né? O Brasil pode chegar àquilo que ele chama de soft power, né? Mas não a uma potência estabelecida. Para você ter uma ideia, né? O soft power, né? Em português o poder brando, ou poder de convencimento, ou poder suave, é uma teoria interessante das relações internacionais que se refere ao poder exercido por meio da diplomacia, da cooptação e da influência cultural, né, nos termos que foram definidos pelo professor de Harvard, o Joseph Nye. Ele desenvolveu esse conceito num livro lançado em 2004 chamado Soft Power: The Means to Success in World Politics, né, ou seja, poder suave, né, os meios para o sucesso na política global. E essa análise é muito interessante porque, ainda que o Brasil esteja ali despontando como uma potência soft, não soft power, né, em termos de hard power eles já acham que não é exatamente assim. Por quê? O que a gente vê é que o papel desempenhado pelo Brasil ele tem alguns obstáculos, ele tem algumas limitações, e essas limitações são a que os especialistas identificam ali como obstáculo para o Brasil se tornar uma potência, uma superpotência propriamente dita. Vejam que nós não estamos falando de potência, estamos falando de superpotências potenciais. A influência do Brasil enquanto soft power, né, quando a gente olha o cenário internacional, é ainda maior quando os formuladores das políticas internacionais do Brasil buscam se envolver ali no maior número possível de organizações internacionais e assim estabelecendo vários tipos de alianças, né? Principalmente no que tange às questões sociais, diplomáticas e também as questões econômicas. E apesar do seu potencial econômico, né, e da sua autoimagem como um país que tem um grande destino, o pesquisador Kwang Ho-chung ele acredita que o Brasil está muito aquém dos níveis necessários para atingir o status de superpotência. Não é potência, superpotência. E apoiado ali nessa visão, né, o pesquisador ressalta a ideia de que o Brasil tem uma aparente falta de poder duro, né, tradicional, do hard power internacional, né, poder bélico, né, influência na área de segurança
global, né? E isso seria o grande obstáculo. Ele descreve ali que o Brasil tem pouco incentivo para investir no seu sistema de defesa, pois o país se desenvolveu num ambiente ali com quase nenhum tipo de problema com os vizinhos à sua integridade nacional. Dessa forma, na análise desse especialista, o Brasil fica com grande dificuldade de se tornar ali um país que acumula uma influência suficiente nas questões de segurança global para atender aos critérios de se tornar uma superpotência. Ou seja, para ele, o Brasil precisaria ter uma estrutura de defesa, uma estrutura bélica mais poderosa para conseguir ter um protagonismo na área de segurança internacional. Então, o Rochun ele sente que o Brasil vai emergir como uma grande potência, com uma posição importante em algumas esferas de influência, mas limitada em outros aspectos, como a área de segurança internacional. Porém, como nós estamos vivendo um cenário desse de Arapuca do Teucídides, né, em que o conflito fica quase inevitável quando uma superpotência vê uma outra potência surgindo e quer abafar, a gente entra a importância do Brasil como zona de retaguarda para um conflito ali já na era atômica, né, porque a gente sabe que se tiver um conflito de proporção atômica, isso ficaria restrito ao hemisfério norte, porque o círculo das correntes de vento e marítimas colocariam toda a nuvem ali de radiação alocada no hemisfério norte. Então, o Brasil, a América do Sul, é vista como uma zona de retaguarda para a OTAN, assim como a África seria uma zona de retaguarda para os russos e a Austrália uma zona de retaguarda lá para o Dragão. O problema é que a África é composta de vários países, é difícil você manter uma aliança com todos eles, fora ali as limitações em questão de infraestrutura. Então, essa zona de refúgio dos russos no hemisfério sul, que seria naturalmente a África, eles já ficam pensando numa segunda opção aqui na América. A Austrália também, em grande parte, ela é desértica e faz com que o Dragão do Oriente não olhe a Austrália como uma única opção no caso de uma retaguarda para um conflito mais generalizado no hemisfério norte. Ou seja, qual é a conclusão? Todos estão de olho no Brasil. O Brasil é um país com proporções continentais e mantendo a aliança com um único país, eles conseguem mais facilmente construir a sua zona de retaguarda estratégica. Lembrando que toda a ideia de fazer a migração da capital para o interior, construir as rodovias que desembocam lá no porto de Belém, tudo isso foi uma estrutura que a zona de influência americana tentou fazer para garantir que o Brasil se tornasse uma verdadeira zona de retaguarda estratégica. Então, a conclusão que nós chegamos é que todos estão de olho no Brasil e que esse pleito do ano que vem vai ser muito fundamental porque vai estabelecer se o Brasil vai continuar estabelecendo certas alianças e criando novas alianças ou não. É aí que mora o grande interesse e o grande foco que a gente precisa ter nesse grande cenário internacional. Tá bom, pessoal? Lembrando que a gente tem hoje o último dia da promoção na livraria, títulos aí fundamentais para você entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Fica o convite então para você dar uma passadinha lá, aproveitar esse último dia da promoção. Deixa um forte abraço para vocês, fiquem com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom. Um abraço!